ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje o novo trimestre, o terceiro trimestre de 2026. Comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Gabi e falaremos sobre o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Estudaremos 13 lições. A primeira lição, o chamado para os gentios. A lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. A graça que alcança todas as nações é a 3. Lição 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Quando o Espírito sopra em Éfeso é a lição de número 7. Despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas é a lição de número 8. Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão é a 9ª lição. A 10ª, uma esperança inabalável perante os poderosos. 11ª, entre tempestades e promessas. 12ª lição, o evangelho chega ao coração do império. E a última lição, a 13ª, a missão continua em nós. Um trimestre muito bom que estamos começando agora aqui no seu ADEC TV. A lição de hoje, o chamado para os gentios, é a lição de número 1, que estudaremos no próximo domingo. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 2, e está escrito assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1 a 12. A nossa lição tem alguns objetivos, como sempre citamos. O primeiro dela é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios. 2. Conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. 3. Aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Comigo aqui está o presbítero Edivaldo e também o Lucas, ambos superintendentes da nossa EBD. Lucas, na nossa ADEC Limoeiro, presbítero Edivaldo, na nossa ADEC Santa Cruz. Presbítero Edivaldo, Lucas, muito bem-vindos. Estamos diante de um novo trimestre, uma lição muito boa, que já tivemos aí algumas lições bem parecidas há algum tempo atrás, né, presbítero Edivaldo? É bom lembrar e é bom estudar de novo Atos dos Apóstolos. Com certeza. Eu sempre digo que Atos dos Apóstolos é a chave de leitura do Novo Testamento, porque não tem como entender ou conhecer ou se posicionar geograficamente, historicamente, com as datas que são extremamente corretas, se você não se situar com o Atos dos Apóstolos. É uma leitura que deveria ser anual para todo cristão. E você falava sobre a questão de uma continuidade. Eu estou aqui com a lição do Adultos, 4º trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É o mesmo comentarista e é muito interessante, né, a gente revisitar essa revista de escola dominical. E aí no nosso playlist, né, da ADEC TV você vai encontrar nós comentando sobre essas lições e também a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Também é muito interessante a gente poder estudar. Essa aqui é do pastor, né, que foi o comentarista Douglas Batista, né? Muito bom. Muito bom também comentarista, e nós vamos aí revisitar e sermos despertados novamente para a obra missionária. 2 lembretes muito importantes, presbítero Edivaldo e Lucas. O primeiro deles tem um aplicativo da CPAD, inclusive eu estou usando ele, sempre usei, né? Agora, assim,
eu acho ele muito eficaz para estudo, para o dia a dia. Né? Você clica ali, você tem os versículos, é um aplicativo das lições bíblicas. Você pode entrar no site direto da CPAD e fazer lá o seu pedido, você abaixa lá através do app lá, do iOS ou do Store lá, né? Do App Store lá, você pode baixar lá a revista e vai ficar muito bem servido. É um aplicativo direto da CPAD. É um aplicativo que a gente recomenda pela praticidade e até mesmo o custo, que é bem mais barato do que a lição. E é muito bom. E no terceiro trimestre de 2025 também teve a lição A Igreja de Jerusalém, né, comentado pelo pastor José Gonçalves, onde a gente estudou de Atos 1 ao 12. E agora a gente vai estudar de Atos 13 até o final do livro. Muito bom. Né? Muito. Quando eu falei, só reforçando aqui, Lúcio, quando eu falei do aplicativo da CPAD, desse aplicativo que é uma bênção para nós, que lá você tem todo o acervo de todas as lições estudadas. E é muito legal, é muito bom. Dá uma pesquisada lá no Google depois, tudo, é muito bom. E outra coisa, o presbítero Edivaldo citou uma revista aí do pastor Douglas Batista, vai estar com a gente na nossa EBO desse ano, que vai acontecer nos dias 9 a 12 de julho. Próximo agora, está bem pertinho, e você é o nosso convidado. Ele é muito bom, conheço o pastor Douglas Batista, é um baita de um professor, muito bom mesmo. Todos dois, tanto o pastor Wagner Gabi, que já esteve com a gente aqui no EBO, agora é a primeira vez do pastor Douglas Batista, vai ser bênção. Bom, vamos lá no nosso comentário, presbítero Edivaldo, Lucas, vamos lá na nossa introdução. A palavra-chave da nossa lição de hoje é gentios. Lucas observou muito bem que nós vamos começar a partir de Atos 13 ali, que é a igreja entre os gentios, né? E vamos dar uma, por exemplo, assim, pelo menos uma repaginada aí para quem está chegando agora, presbítero Edivaldo e Lucas, nos 28 capítulos de Atos aí, só para a gente entender do que se trata. Por exemplo, um esboço de Atos aí, eu acho que fica legal a gente, pelo menos assim, claro que coisa bem compacta mesmo, mas para a gente ter uma noção. Pastor, a ordem de Jesus, ela era bem clara. Eles deviam pregar primeiramente em Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente consegue fazer uma divisão baseada nessa ordem de Jesus no livro de Atos. De Atos 1 a 7, a gente tem os discípulos em Jerusalém. A partir de Atos capítulo 8 até Atos capítulo 11 e 12, ali, os discípulos na Judéia e na Samaria. Em Atos 13, a gente vê a igreja em Antioquia, né? Em Atos 11, 12 e 13, a gente vê a igreja crescendo na Antioquia, né? Que ficava ali na Síria, né? Era uma cidade gentílica. A gente vê a igreja crescendo naquela cidade e depois, né, alcançando até os confins da terra, que é a Ásia Menor. Depois Paulo chegou em Roma também, e através de algumas cidades algumas cidades pontos ali, né? Igual o presbítero Edivaldo bem lembrou, que a gente entender o livro de Atos é importante para a gente entender todo o Novo Testamento, porque tiveram algumas cidades estratégicas ali que serviram também de mola propulsora, né, para o Evangelho. Um destaque, pastor, só pegando um gancho na fala do Lucas aqui, Antioquia, a gente não pode confundir, porque tem duas Antioquias, tem a Antioquia da Pisídia e tem a Antioquia da Síria. A Antioquia, em que se tornou o polo para que missionários fossem o polo também das viagens missionárias de Paulo, é a Antioquia da Síria. Ela era a terceira maior cidade do Império. Havia um porto ali, né? E por ser um lugar de porto, é um lugar de muita movimentação, de muita aglomeração cultural, etnias, né? Muita gente de toda a província ali romana. E a gente entende o seguinte, a gente entende que foi um lugar estratégico. E lembrando que foi nessa cidade que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eram conhecidos como seguidor do caminho, e ali eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se comportavam como Cristo. É muito interessante isso. Muito bom. E essa igreja também era uma igreja muito, vamos dizer assim, né? Vou usar uma palavra do pastor Eliezer, formidável. Ele gosta de falar assim, né? Um baita de um professor. Abraço ao pastor Eliezer. E é uma igreja muito boa, uma igreja muito estruturada. Tinha mestres, doutores, profetas, homens. Uma igreja missionária. Foi ali que o Espírito Santo, essa igreja orando e jejuando, nós lemos aqui no texto áureo, e a leitura bíblica em classe, exatamente nesse momento de oração, de jejum, e a igreja pronta ali espiritualmente, que o Espírito Santo falou. Eu achei interessante a colocação do comentarista, ele disse que era uma comunidade sensível à voz.
Que voz é essa? A voz do Espírito Santo. Achei muito legal, interessante quando ele diz que era uma comunidade sensível à voz. Eu acho que nós estamos precisando retornar isso, a ficar sensível à voz. Esse direcionamento é importantíssimo para a igreja, tá? Principalmente quando se trata de um trabalho missionário ou qualquer frente que a igreja tiver, precisa desse direcionamento do Espírito. Pastor, ainda contextualizando, foi bom que o presbítero Edivaldo lembrou, né, que era a terceira maior cidade do Império Romano. E para a gente entender também a importância da cidade de Antioquia, não só para a igreja, mas também para todo aquele contexto da época. Né, em 323 teve a morte, né, de Alexandre o Grande, e aí o Império Grego se dividiu em 4 regiões, né, uma ficou com Ptolomeu, outra com Cassandro, outra com Lisimaco, e uma ficou com o Seleuco, né, Seleuco Nicator, né, a gente vai até falar sobre isso no decorrer da lição, e ele que fundou a cidade de Antioquia. Ele era um dos generais, né, de Alexandre o Grande, e fundou essa cidade e tornou essa cidade, não só a cidade de Antioquia, mas toda a região, extremamente grande, poderosa e importante para todo o contexto mundial da época. Foi bom você ter citado isso aí, porque o Império Romano, o Império Grego macedônico lá do Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, né, o Grande, na verdade eram 7 generais e houve ali uma guerra interna entre eles e prevaleceu os 4, e aí foi o Egito, a Ásia Menor, você já falou aí da Síria, e ali a região da Macedônia. É muito importante essa questão histórica, a questão geográfica para missões, ela é muito importante. Então aqui vai ser muito bacana que o pastor Correia vai estar com a gente aqui falando sobre a questão geográfica, que é a área dele, né, dentro da teologia. Essa área geográfica ela é importantíssima, precisa estar atrelada com o fator histórico, porque aí a gente vai aprender muita coisa. Bom, nós já falamos aqui para que viemos, aqui é a introdução. Eu quero convidá-los para a gente começar lá no capítulo 1 da nossa lição, o nascimento da missão gentílica. Está dividido em 3 subtópicos: Antioquia, um centro escolhido por Deus; 2, profetas e doutores servindo ao Senhor; e 3, a separação de Paulo e Barnabé. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Alexandria, que só um fator histórico também, Alexandria que está no Egito. Interessante que nessa cidade de Alexandria tinha uma biblioteca aí de milhões de livros aí, né? E é interessantíssimo isso aqui, é uma cidade muito culta, e daí vieram alguns pais da igreja, e é importante destacar isso aqui. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Isso está em Atos 13:4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. O presbítero Edivaldo já falou essa citação de Atos 11:26. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Eu fico maravilhado assim com essas informações robustas e muito bem elaboradas e detalhadas por Lucas, porque Lucas acompanhou Paulo nas suas viagens, sabia de navegação, sabia de medicinas, tinha um conhecimento histórico muito bom, e ele detalhou isso aí, que serve de informação para a Marinha hoje no mundo inteiro. Muitas informações de Atos dos Apóstolos servem de informação para muitas marinhas hoje no mundo, das navegações. E aqui é uma informação aqui vasta. Ele está citando aqui que a terceira maior cidade, apenas atrás de Roma e de Alexandria. Culturalmente, é uma cidade da cultura helenista, que na época era o auge. A gente vê aí os gregos, a filosofia, 300 anos antes de Cristo aí, a gente vê Aristóteles, Sócrates, Platão, Sêneca, o mais recente aí, que é um filósofo romano, mas de origem, tinha muita influência grega. Enfim, nós temos aqui um fator histórico e geográfico muito importante, que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre isso aqui. Por que foi escolhida como um centro, né? E o comentarista até colocou aqui, né, pastor, um centro escolhido por Deus. Então não foi à toa, né, que o evangelho chegou para os gentios através daquela cidade. Tinha algum propósito de Deus em cima disso. O comentarista até colocou aqui no livro de apoio
que era uma cidade, né, que alguns acreditam que tinha quase 1 milhão de habitantes. É uma megalópole, né? Fora a diversidade cultural, a diversidade de etnias, povos, porque a gente imagina um porto, né? Chega gente de toda a localidade, né? Então é uma coisa muito interessante isso aí. Presbítero Edivaldo, eu trabalhei em Montes Claros há um tempo, na época de DPC ainda, e a cidade de Montes Claros é uma cidade enorme no norte de Minas. A população circulante da cidade de Montes Claros é o dobro, pelo menos lá em 2006, 2010 por aí, era mais ou menos assim, era 300 mil habitantes, um exemplo, e chegava a quase 700 mil da população circulante da cidade, porque está muito perto da Bahia, faz divisa ali, está distante de Belo Horizonte, mas tem muita influência, muitas fábricas. Então você imagina uma cidade portuária, entrando e saindo navio todo ano, atracando e saindo e tal, e aquele movimento de gente, o comércio. Então imagina a população circulante ali. Era essa cidade, Antioquia da Síria. Então na época de Paulo era uma mega cidade. Muito bom. E estratégica, né, pastor? Se a gente for olhar do ponto de vista estratégico, não tinha cidade melhor, mais apropriada para esse início do evangelho entre os gentios. A gente pode até providenciar um mapa depois, está lá se você dar uma pesquisada lá, talvez a gente pode até disponibilizar aqui para você. Na primeira viagem missionária de Paulo tem exatamente esses pontos, de onde ele partiu e saiu, primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, dá uma amplitude bacana aí no que nós estamos falando. Ponto 2, profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 28. Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. Eu amei essa expressão, o Espírito falou. É muito linda, né? É muito lindo, é muito lindo. Mas precisa de ter uma igreja sensível à voz, né? É interessante. Eu, como pentecostal, eu creio no ministério profético como dom e também como ministério. Aqui, segundo o comentarista, né, ele mesmo diz que esse ministério como dom. Eu também acredito no ministério profético como ministério mesmo, como alguém que se esmera, como alguém que tem conhecimento bíblico e também de mestres, né? Porque eu já presenciei isso, pessoas que não teve oportunidade, como nós tivemos, de fazer um curso básico. Nós fizemos o curso médio, o senhor teve na ETAD, nós fizemos vários cursos, tivemos essa oportunidade de formação. Eu sou bacharel em teologia, mas existiu irmãos, né, que do meu ministério, a Assembleia de Deus, que graças a Deus, né, completou aí no dia 18, né, mais um ano de vida, né, uma igreja pujante, né, 115 anos, né. Eu creio que no início dessa igreja, pela simplicidade dos nossos pioneiros, eles eram usados direto no dom de profecia. Eu já vi isso, pessoas com tanta simplicidade falar de uma profundidade de coisas da palavra de Deus que são extraordinárias. Que né? É só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Não tem como se dizer de onde que ele... Entendeu? É só pelo Espírito. Então eu acredito nisso, pastor. Piamente eu acredito nisso. Quando a gente fala, Lucas, que o ministério profético durou, nós não, a Bíblia, né? De Moisés até João Batista, nós estamos falando de um ofício, né? Porque tinha o ministério sacerdotal, o ministério profético, mas se a gente falar que o Novo Testamento não cita profetas, nós também estamos falando heresia, porque tem Ágabo que profetizou uma seca que aconteceu nos dias de Paulo, né? E outros que a Bíblia cita. Agora, o interessante eu não vou nem falar que é o ministério profético, é importante, mas nós estamos falando aqui da ação do Espírito como uma cachoeira. E ele usa do jeito que quiser. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Se tratando do Espírito Santo, pronto. Não tem limite. Porque se a gente restringir isso aqui, acabou isso aqui, eu estou restringindo a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Luiz Saião, um dos grandes teólogos, não pentecostal, ele diz exatamente isso. Ele fala assim, é inegável dizer que não há uma ação do Espírito. Eu acho bonita essa frase dele. É inegável. Bom. E olha que ele conhece de grego, conhece de hebraico, de vice-versa, né? Então, assim, é alguém que fala com profundidade.
Lucas, interessante que esses profetas e doutores estavam servindo ao Senhor. Ou seja, ali não tinha ninguém maior ou menor, o Evangelho nivelou todos e eles tinham uma sensibilidade à voz do Espírito que é fora da curva se comparado aos dias de hoje. E é um negócio assim que a gente precisa falar. Pastor, é importante a gente lembrar isso e a gente retorna àquela verdade que quando a gente fala de obra missionária, quando a gente vê essa realidade da igreja em Antioquia, não deve haver preparação só daqueles que estão sendo enviados, mas também daqueles que enviam. Porque foi enviado Paulo e Barnabé. Mas tinham irmãos ali que não eram nem melhores nem piores que Barnabé, estavam todos no mesmo nível, no mesmo propósito. Então não deve haver só preparação de quem está sendo enviado, mas também de quem envia, né? E a preparação espiritual de buscar o discernimento do Espírito. E é isso que aqueles homens, né, aqueles membros da igreja de Antioquia faziam e por isso que o Espírito falou, né, como a gente tem comentado desde o início da lição. Por que não foi, né? Tem um aqui que chama Manaém, versículo 1 da nossa leitura em classe. Criado com Herodes. O tetrarca. Você acha que alguém criado com Herodes não tinha uma bagagem? Tinha. Não tinha um Todos know-how, né? Todos tinham, né? Isso é maravilhoso, né? Oi, Barnabé foi o primeiro. Se a gente puxar lá em Atos 4, Atos 5, por exemplo, Atos 5. Se a gente puxar lá em Atos 5 for a referência, Barnabé foi um dos primeiros que vendeu suas propriedades e doou, colocou aos pés dos apóstolos para essa obra missionária. Coração na obra, né? E depois ele volta, ele vai para Antioquia da Síria, você pega Atos 11, e ele leva consigo o jovem Saulo. Foi depois do episódio da conversão, do episódio de Estevão lá no Atos 7, depois em Atos 11 você vai ver essa informação, que ele pega Saulo, vamos para a igreja de Antioquia da Síria. Você vai ficar no anonimato. Pensou ele, né? E lá o Espírito Santo os comissiona. Interessante que, além de Paulo e Barnabé, né, nós estamos fechando aqui o bloco 1 da nossa lição, eu não duvido, não está escrito na Bíblia, né, não, mas eu não duvido de outras pessoas terem sido enviadas nesse mesmo propósito de missão. A gente vê João Marcos, vê o próprio Barnabé depois que separou de Paulo, falar que esses homens não trabalharam, nós estamos falando uma besteira. Tanto é que João Marcos teve um desentendimento com Paulo, mais tarde ele foi útil ao reino, mas ficar à toa de braços cruzados esperando a coisa acontecer não foi. Ele foi tão útil que ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, ou o seu segundo nome, que é Marcos, né? Tá vendo? É o mesmo João Marcos de tudo que nós estamos falando. Foi a ação do Espírito também, não foi? Claro que foi. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, dá uma segurada aí, Lucas e Edivaldo. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa e imperdível. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos hoje na primeira lição do terceiro trimestre de 2026, estamos falando agora sobre missões, agora a ação do Espírito Santo na vida da igreja, pegando ali de Atos 13 para frente. Ô Lucas, você começou a fazer uma síntese do Atos aí, permite só fazer só uma soma ao que você falou, adicionar um negócio muito bacana aí, mas até chegar em Atos 13, Atos capítulo 1, a promessa do Espírito, Atos capítulo 2, a descida do Espírito, Atos capítulo 3, o primeiro milagre, capítulo 4, Pedro é preso e levado diante dos homens por pregar o Evangelho, capítulo 5, aquele episódio de Ananias e Safira, capítulo 6, a instituição dos primeiros diáconos, 7 diáconos gregos para atender às necessidades e demandas da igreja, capítulo 7, o primeiro mártir ali, vamos falar assim, Estevão, né, que morreu em função da pregação do Evangelho, e era um diácono também. Atos capítulo 8, o Evangelho chega a Samaria, Filipe, um diácono, incendiou a Samaria com a pregação do Evangelho e a ação do Espírito. Atos capítulo 9,
Paulo converte, Saulo, o jovem Saulo converte, indo a Damasco. Capítulo 10, o evangelho chega a Cesareia, na casa de Cornélio. Capítulo 11, a história, o relato aí da igreja de Antioquia. Capítulo 12, de novo Pedro é preso, mas a igreja está lá em constante oração e ele é preso com 16 soldados, 4 quaternos ali, em 3 portas, e Deus opera milagrosamente. E aí, Atos 13 para frente, nós vamos ver a primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Capítulo 22, ele repete o episódio do capítulo 9 na sua defesa, e no capítulo 26, ele repete de novo a Festo. Interessante que eu ouvi isso lá na década de 90 pelo saudoso pastor Ataídes Rosa Dutra. Ele chamava Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Eu amava ele falar isso. E ele falava assim, Atos dos Apóstolos tem começo e não tem fim. Não. 2 coisas que eu gravei ele falar na minha juventude, em 90. Os atos ainda continuam. Ou seja, o Espírito Santo ainda opera na igreja atual. Ainda opera na atualidade. Chamando, comissionando, preparando, enviando, sustentando, abrindo portas, provisionando. O Espírito Santo é Deus e a gente precisa falar isso, porque tem gente que pensa assim, a ação do Espírito ficou só lá naquele tempo, o Espírito não faz mais, ou a igreja está parada. Não, senhor, a igreja está em movimento porque o Espírito movimenta através da igreja. Muito bom. Capítulo 2, o Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. 2, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. 3, evidências da ação missionária do Espírito. Eu vou ler 3 parágrafos aqui para a gente sintetizar o nosso tempo aqui e também chegar no ponto 3 aqui, que é o ápice da nossa lição. O livro de Atos pode ser chamado com justiça Atos do Espírito Santo. Olha aqui o que eu falei do pastor Ataídes. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. 2. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Fantástica essa colocação do autor. Muito boa. E 3, evidência da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito, portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Já pensou, presbítero Edivaldo, uma igreja ser plantada, vamos falar assim, com todas as letras, debaixo do imperador de Roma, e ele não poder fazer nada para parar essa igreja. Mata um crente, levanta 10. Mata 10, levanta 50. Mata 50, levanta 1000. O Espírito Santo é maravilhoso. A ação do Espírito. Você citou a perseguição, né, que começa com a morte de Estevão. E segundo os historiadores, essa igreja de Antioquia, ela recebeu muitos que fugiam da perseguição de Jerusalém. A perseguição de Jerusalém fez o povo se espalhar. Propósito divino também, né? Propósito divino. Aí chega na Antioquia, mais pessoas se convertem. O evangelho continua sendo pregado. Olha que coisa linda, né? A ação do Espírito Santo. Então, quanto mais perseguia, mais crescia. Eu leciono no IBAFEC uma matéria que chama Teologia da Missão, e a gente percebe, falando a nível de Brasil, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela chegou junto com os colonizadores. Então, a nossa religião, ela sempre foi cristã. Mas, datado um certo tempo, ela foi cristã romana. É uma igreja cristã romana. Lá, pelos meados, né, do início do século XX, nós percebemos a ação missionária dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E a explosão missionária que acontece daquela época para cá é extraordinária. Nem o neopentecostalismo fez o que o movimento pentecostal clássico fez em relação à contribuição missionária, não só no Brasil, mas além fronteira do que a igreja pentecostal clássica. Os nossos irmãos tradicionais, eles que abriram as portas no Brasil. Já tinham igrejas evangélicas. Já existiam, né, igrejas evangélicas no Brasil. Primeira no Rio de Janeiro, Pernambuco, próprio Nordeste. Então a gente percebe que esse boom missionário, ele está muito atrelado à ação do Espírito Santo e à liberdade que a igreja dá à voz
do Espírito Santo. Tem um livro muito bom da CPAD, e a gente fala muito de livro aqui, e não é merchan, não estão ganhando nada com isso, não é interesse nosso ganhar nem um centavo com esse negócio, não é o nosso foco. Mas é porque a gente lê e coisa boa a gente precisa compartilhar. Não adianta você pegar um livro e falar assim, eu li o livro. Tá, se você não compartilhar, o conhecimento vai ficar só para você e não vai resolver nada, teoricamente não. Mas quando você compartilha, você agrega. Tem um livro muito bom da CPAD, Diário dos Pioneiros. Eu acho que toda assembleana deveria ler esse livro. É um livro do Daniel Berg e Gunnar Wingren. É um dos pioneiros, eles escreviam o diário, o dia a dia, como funcionavam os cultos, lá a partir de 1911. Então, acho que toda assembleana deveria ler esse livro e a gente vai emocionar, você vai chorar lendo esse livro, sabendo como foi a ação de Deus. Só um detalhe, e corroborando com o presbítero Edivaldo falou, em pouco menos de 30 anos, as Assembleias de Deus, a partir de 1910, 1911, em pouco menos de 30 anos, já estavam em todos os estados brasileiros. Todos. Pastor, e isso se dá, né, toda essa história que o presbítero Edivaldo bem lembrou, o senhor também, e também aquilo que a gente vê em Atos, se dá porque eles eram chamados pelo Espírito Santo de Deus, eles tinham a chamada da parte de Deus, e porque eles continuamente buscavam o Espírito Santo. Uhum. Isso é importante nós relembrarmos, porque hoje em dia, né, a gente tem muito acesso à internet, todos têm, e a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas têm tratado a obra missionária como se fosse um modismo. A pessoa, ela não se vê fazendo nada na igreja. Aí ela acha que Deus chamou ela para ser missionário. Como se fosse algo fácil, né? E não é. A gente vê isso na igreja de Atos. A gente acompanha também, né? Na nossa igreja tem um projeto de semeadores, pastor Wellington sempre está fazendo viagem. A gente vê quão sofrido, né, é a vida do missionário e quão difícil são essas viagens que o pastor Wellington e toda a equipe de semeadores faz. Isso é a obra missionária real. Eles são chamados de Deus para isso. E hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas têm tratado a obra missionária como se fosse um modismo, como se fosse algo fácil, algo popular, sendo que não é bem assim. É algo que deve vir do Espírito Santo. Agora, se a pessoa é chamada pelo Espírito Santo e ela se enche do Espírito Santo, aí não tem nada que possa impedi-la de cumprir a chamada. Foi muito bom você ter falado isso aí, Lucas, e o presbítero Edivaldo falou também da importância do envio e da igreja que está por trás enviando para sustentar. É exatamente isso aí. Antes de ser enviado, ele precisa ser um congregado. Você vai entender o que eu estou falando. Porque não existe um envio se não tiver uma igreja por trás aí enviando, direcionando. Eu estou falando de um suporte espiritual, estou falando de uma liderança espiritual. Eu não estou falando para ficar corrigindo, ficar fazendo, direcionando, não. É alguém que está ali dando todo o suprimento. É o que o Alexandre Grande fez aí com o termo logística, né? O termo logística é uma cadeia de suprimento. Então, alguém que está lá na ponta da guerra lutando, esse camarada vai chegar lá e tem água para ele, tem a ração para ele do dia a dia, tem a munição para ele. Então, a equipe de suprimento vai dar todo esse suporte por trás ali na base. Pastor, quem separou Barnabé e Paulo foi a igreja. Sim, sim. Né? Foi a igreja. A igreja enviou, reconheceu e enviou. Eu vejo 3 níveis. Separar é tudo aquilo que o senhor está falando que é papel da igreja. Preparar é uma condição da igreja e de quem vai. Ótimo. Enviar é uma condição da igreja. A igreja preparou, a igreja agora analisou, está preparado, vamos enviar. E a igreja também ela dá o sustento. Né? Isso é muito importante. E a ação do Espírito Santo é o quê? Coordenar esse passo a passo da igreja e chamar aquela pessoa que vai ser direcionada para o envio. Ser o comandante, né, pastor? É o principal, é o fator principal ali na vida espiritual da igreja. Sem a ação do Espírito, esquece essa questão de obra missionária e de tantas outras coisas aí. Bom, para a gente fechar o nosso tempo de hoje aqui, que o nosso limite está quase ali batendo na trave, ali nós precisamos encerrar a nossa lição. O capítulo 3, a igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus é o ponto 1. Ponto 2, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. E ponto 3, uma igreja que cumpre a grande comissão. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua, discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso.
A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. 2. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém os seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar os missionários é parte indispensável da vocação eclesial, ou seja, é o papel da igreja. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. É a grande comissão lá de Mateus 28, 19 e 20 e também de Marcos 16, 15 a seguir. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Pastor, uma igreja que falha em missões, ela não está falhando só num departamento, né? Ela está falhando na sua natureza. Ela não fala, né? Que falha em missões. Que falha. Uma igreja que falha em missões, ela não está falhando em um departamento, ela está falhando na sua natureza. Ela não está sendo igreja. Se a igreja é a agência de Deus na Terra, uma agência ela tem um serviço a ser prestado. Se tem a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, ela está lá para quê? Para promover o Brasil. Se a igreja é a embaixada dos céus, né? Ela está aqui para mover o reino de Deus. Muito bom. Então ela precisa promover o reino de Deus. Então, tudo o que a igreja faz, ela tem que ser para promover o reino de Deus. Toda a ação da igreja. Nós fazemos ação social? Fazemos. É um papel nosso, mas não é o primordial. O primordial é fazer crescer o reino de Deus. Ganhar almas. Né? Presbítero Edivaldo, é muito importante isso que você acabou de falar. O Lucas também contribuiu muito nessa sua última fala. A igreja que falha em missão, ela está falhando em todos os outros pontos, em cadeia, sistematicamente está falhando em todos os outros pontos, mas é muito importante essa grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o Marcos 16, 15 a seguir, mas o Mateus 28, 18 e 19 aí, e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. E estou convosco todos os dias. A gente fala isso e muita gente não para fazer uma exegese desse versículo 19 e 20 aqui de Mateus 28. Mas há uma condicional. Se a igreja falhar em pregar o evangelho, ela não tem a presença de Jesus, que está falhando no ponto principal. E isso aí não pode espernear, pode fazer o que quiser fazer, mas é a Bíblia. Como que uma igreja vai falar de Jesus, ou vai ganhar almas, ou vai falar que detém a presença de Jesus, se ela está falhando na sua missão principal, que é pregar o evangelho e ganhar almas? A igreja de Antioquia, pastor, ela tinha uma característica muito importante e a gente precisa ter isso como igreja nos dias de hoje, que é a visão de reino. Eles não estavam presos só à comunidade deles ali, não eram exclusivistas, né? Eles tinham visão de reino. Tanto é que o comentarista cita que eles enviaram os melhores que tinham, né? Enviaram Paulo e Barnabé. Não era um resto que sobrou, nada do tipo. Eram os melhores que tinham, porque era uma igreja que tinha visão de reino. E hoje nós também precisamos ter essa visão de reino. Porque Paulo e Barnabé eles foram enviados na hora certa, do jeito certo e debaixo de oração. E isso vale para nós. Quando a gente fala de missões, precisa ser na hora certa, porque se a gente envia um missionário precocemente, aí é prejuízo para o reino, tem que ser do jeito certo, não pode ser de qualquer maneira, e também debaixo de oração. Né? E aí a igreja precisa ser sensível a esses fatores, né? Para não falhar em missões. Porque a obra missionária feita também da maneira errada, aí ela tem o efeito contrário. Ela gera prejuízo para o reino. Deixa eu fazer um comentário nisso. A última fala sua aí. A obra missionária feita de maneira errada, ela gera um prejuízo para o reino. O presbítero Edivaldo foi cirúrgico no que ele falou aqui na primeira fala dele aqui no bloco anterior, no bloco 1. Versículo 1 de Atos 13 está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Presta atenção nesses nomes. Barnabé, Simeão, que é o chamado Níger, Lúcio, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. 5 nomes. Aqui, pensa num time arrumado. Pensa num chaveamento de dar dor de cabeça. Se não é o Espírito Santo para falar, poderia dar errado mesmo. Se fala assim, vamos enviar, por exemplo, vamos enviar Lúcio e Barnabé. Talvez não poderia ter dado tão certo quanto Barnabé e Saulo e Paulo. Aí entra a ação do Espírito. Eu me lembro, pastor, fechando aqui a minha fala por causa do tempo, uma pergunta que o senhor me fez em relação ao obreiro. O senhor disse assim, lá no Santa Cruz, você percebe alguém que pode ser separado para trabalhar no ministério, para ser incluído, pelo menos em tempo, não que seja em tempo integral, mas que possa dirigir, né, trabalhar em tantas congregações que nós temos. Eu falei assim, olha, tem uma pessoa lá, e a esposa dele também. Só que com muita dor no coração, se eles forem tirados lá da nossa igreja, a gente vai sentir muita falta dele. Por quê? Porque eles são muito importantes para a nossa igreja. Então, quando você fala de obra missionária, você fala de ferir na carne, tirar alguém extremamente importante daquela comunidade de fé para fazer crescer o reino de Deus em outro lugar. Verdade. E a Assembleia de Deus, da qual eu pertenço, a ADEC Santa Cruz, ela sempre foi um celeiro de obreiros para o nosso ministério. Verdade. Eu posso citar aqui o vice-presidente, pastor Saulo Sabino. Eu posso citar homens e mulheres de Deus que saíram dali e foram para o campo missionário na sua época, porque aonde ainda não tinha igreja estabelecida ou eram pequenas congregações que hoje se tornaram grandes igrejas. Regionais. Ontem eu estive na ADEC Santa Luzia, há muitos anos eu não ia lá, mas quando eu cheguei lá eu fiquei encantado, pastor Luciano Romão, eu mando um abraço para ele aqui, da estrutura e da quantidade de crentes. Um lugar extremamente frio, o pessoal acorda cedo para trabalhar na zona rural, as irmãzinhas, os irmãos, as crianças chegando ali. Eu fiquei encantado. Por quê? Porque alguém começou a obra lá. E isso é a Assembleia de Deus. Deixa eu citar o pastor Sebastiãozinho, que jubilou. Pastor Sebastião começou em Pedra Bonita. Eu conheço a igreja de Pedra Bonita, de pregar, de ministrar curso, etc, etc. Presbítero Edivaldo, eu lembro da igreja pequenininha, o pastor Miguel Coronel foi enviado para lá depois, construiu a igreja, hoje está uma regional lá. Desculpa eu te interromper, mas eu precisava citar mas o pastor Sebastiãozinho. É lindo demais, é isso que eu estou querendo dizer. Muito legal. Em síntese, é isso. Eles pegaram, a igreja de Antioquia pegou a nata que ela tinha, o melhor, fez falta para eles, mas não, nós estamos seguindo a voz, né? O Espírito Santo está mandando, nós vamos enviar o melhor, né? Então penso que é isso. E a gente vai ver o resultado nas próximas 2 lições aí. Isso que é o legal desse pontapé inicial aqui, né, que a igreja teve essa iniciativa, mas teve o Espírito Santo como o instrutor, o capacitador, aquele que chamou, que enviou, que preparou, e a igreja dando suporte ali. Isso é muito legal. Presbítero Edivaldo, obrigado por hoje. Lucas, obrigado. É impossível esgotarmos o assunto na lição só. Atos é inesgotável, tá? Inesgotável. Ficamos por aqui com o comentário dessa lição. Te convidamos a estar conosco presencialmente no próximo domingo de 8 às 10 em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus espalhado por toda Caratinga e região. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.